O único som vindo da cozinha foi a colher que tira na beira da caneca de café de Mark. Lena esperou que ele dissesse qualquer coisa enquanto ela se sentava em frente a ele, as mãos dobradas perfeitamente no colo. Ao longo dos anos, o silêncio apertado, vazio e final entre eles havia se transformado em sua própria linguagem. Toda a linha que ela prendeu com carinho, todas as rugas em seu rosto, foi destacada pela luz do sol que passava pela janela atrás dele. Ele se recusou a olhar para ela. Sua voz era plana quando ele finalmente falou, não estava frio nem furioso, simplesmente distante. Se eu for honesto, lamento me casar com você. Lena não se encolheu. Não havia necessidade de repetir a declaração. Não havia necessidade de explicação ou ênfase. Ele pesava o suficiente para quebrar algo que se apegou a ela por muito tempo. Ela não perguntou sobre o porquê. Ela não protestou ou chorou. Depois de se levantar lentamente e se apoiar brevemente contra a mesa, ela saiu da cozinha. Tudo estava em seu lugar apropriado em seu quarto no andar de cima. Seus abotoaduras estavam na bandeja de vidro na comoda, sua cama estava bem e seu manto estava pendurado na parte de trás da porta. 40 anos vivendo juntos, de papéis e rotinas, de criar 2 filhos, de dificuldades duradouras. Parecia que ela estava vivendo a vida de outra pessoa de repente. Alcançando sua bagagem, ela abriu o armário. O zíper estava empoeirado. Toda a ação foi planejada. Não porque ela pretendia voltar, mas como ainda valorizava o passado, ela fez as malas silenciosamente e dobrou as roupas com cuidado. Ela fez uma pausa enquanto deslizava o diário batido no bolso lateral da bolsa. Esse diário incluía todos os momentos em que ela não conseguiu expressar em voz alta, incluindo toda a humilhação que havia sofrido graciosamente, todas as celebrações que ninguém lembrava e todas as noites quando ela soluçava silenciosamente em seu travesseiro. No entanto, ela mudou de coração. Ela removeu o diário, foi para a mesa de cabeceira e a colocou cuidadosamente na gaveta. Talvez fosse para estar lá, na casa que ela havia construído, na história que ela se recusou a viver. Mark ainda estava sentado no andar de baixo, olhando para o café como se pudesse fornecer uma resposta diferente. Ele não perguntou sobre o destino dela. Ele não fez nenhuma tentativa de detê-la. Ele parecia estranhamente composto, ou talvez apenas aliviado, por um homem que disse que se arrependeu de todo o casamento. Ela pegou as chaves e saiu para a brilhante luz da manhã depois de abrir a porta. O ar estava claro. O céu estava limpo. O mundo continuou. Nunca faz. A porta não foi batida por ela. Não houve nota sobra por ela. Quero dizer, ela levou tudo o que precisava com ela, e nada que ela não precisava. Diga-nos de onde você está visualizando na seção de comentários antes de começarmos. Para histórias mais impactantes, lembre-se de gostar, compartilhar e assinar. Lena pensou que seu casamento, embora fosse calmo e rotineiro, era estável e seguro antes que essas palavras abrasassem seu mundo. Seus amigos costumavam dizer, não somos chamativos, mas somos sólidos. Ela acreditava que era o caso da maior parte dos 40 anos juntos. Eles seguiram um cronograma. Eles tinham um passado. Se não for emocionante, suas vidas pareciam pelo menos previsíveis. Lena conheceu Mark Carver aos 22 anos, uma professora recém-certificada com muitos livros e poucos móveis em seu apartamento de um quarto. Ele era mais velho por 3 anos e já administra o negócio de hardware de seu pai. Ele tinha uma confiança calma sobre ele, o tipo que a fez se sentir segura. Ele não era excessivamente carinhoso, mas era estável, o tipo de homem que nunca se esqueceu de tirar o lixo, sempre encheu seu carro com gasolina antes de uma tempestade e nunca levantou a voz. Eles se casaram na primavera. Ela usava o vestido de noiva da irmã e ele construiu a primeira mesa de jantar à mão. Eles não eram ricos, mas trabalharam juntos lado a lado e construíram lentamente uma casa. Lena deixou seu emprego quando a filha Grace nasceu e, novamente, quando seu filho Daniel chegou 3 anos depois. Não foi um sacrifício, ela disse a si mesma. Era amor. Foi maternidade. Foi o que as mulheres fizeram. Mark trabalhou longas horas, especialmente nos primeiros anos. Ela entendeu. Ele estava fornecendo para eles. Ela era constante, a que embalava almoços, fazia bolos de aniversário, costurou fantasias de Halloween. Ela manteve as rodas da família girando para que ele pudesse mantê-las à tona.
Todo domingo de manhã, ela fazia panquecas e café, e todos comiam na mesa juntos, sua tradição sagrada, mesmo quando as crianças envelheciam e o mundo os puxava. Com o passar do tempo, Lena começou a se orgulhar do trabalho invisível, os pequenos detalhes que ninguém mais notou, meias combinando em todas as gavetas, lençóis frescos toda quinta-feira, da maneira que ela se lembrava de como Mark gostava de seus ovos, não muito escorrendo, não muito firme. Ela memorizava todas as preferências, todas as peculiaridades, cada sugestão silenciosa. Quando as crianças saíram de casa, o tranquilo se instalou. Ela imaginou que viajariam ou pegavam jardinagem juntos, ou pelo menos apreciam o ritmo lento do ninho vazio. Mas Mark cresceu mais distante, não mais próximo. Ele se enterrou em programas de notícias e artigos financeiros, geralmente grunhindo respostas às suas perguntas ou saindo da sala no meio da conversão. Ela assumiu que era estresse ou apenas o longo caminho do casamento, um assentamento natural. Nem toda história de amor permaneceu apaixonada, certo? Ainda assim, ela encontrou alegria em pequenas coisas. Ela se juntou a um clube do livro com sua amiga Nora, ofereceu-se 2 vezes por semana na biblioteca e começou a experimentar receitas que nunca teve tempo de experimentar. Quando ela fez algo novo, ela sempre serviu com um sorriso esperançoso, esperando a aprovação de Mark. Às vezes ele dava. Às vezes ele nem percebeu. Havia dias bons também, às vezes eles se sentavam no quintal bebendo chá gelado enquanto o cachorro perseguia esquilos, ou preguiçosas manhãs de domingo quando ele trazia um café para ela do jeito que ela gostava. Esses dias importavam. Ela se agarrou a eles. Eles eram provas de que o amor não havia saído completamente de casa. Olhando para trás, Lena percebeu o quanto de sua identidade havia enrolado nos outros confortáveis, suavizando os silêncios, preenchendo os espaços em branco emocional, fingindo que as coisas estavam bem. Ela se ensinou a valorizar as migalhas, um elogio aqui, um sorriso ali. Ela nunca exigiu mais. Ela pensou que era o suficiente para ser confiável, para ser quem nunca desistiu. Quando Grace se casou, Lena ajudou a planejar todos os detalhes, desde arranjos florais até gráficos de assentos. Mark acabou de assinar cheques e apareceu em um smoking. Grace mal reconheceu seu esforço no discurso de agradecimento. Papai trabalhou tanto para fazer esse dia acontecer, disse ela. Lena sorriu através dele, batendo palmas com a multidão, seu coração murcha silenciosamente dentro dela. E, no entanto, Lena nunca parou de acreditar que era uma equipe, que o que eles tinham era real, que o amor deveria evoluir, mesmo que às vezes desaparecesse nas bordas. Ela nunca se preparou para o dia em que Mark a olharia nos olhos e reduzia 4 décadas de parceria em um arrependimento. Porque, apesar de todos os sinais, os silêncios, a indiferença, os sorrisos ocos, Lena ainda acreditava neles, até que ele falava, e seu passado inteiro inclinou-se sob seus pés como um alçapão. A primeira vez que Lena realmente questionou seu lugar no coração de Mark, foi um momento tão sutil. Pode ter escapado despercebido, se não fosse a maneira como ficou com ela muito tempo depois que todos os outros se esqueceram. Foi o 25º aniversário de casamento. Grace e Daniel voaram para o fim de semana, e Nora ajudou Lena a preparar um pequeno jantar. Ela usava uma marca de vestido azul macia uma vez disse que trazia os olhos. Ela enrolou o cabelo, envolvido no perfume que ele costumava comprar lá no Natal e colocou à mesa com a porcelana de casamento, o conjunto que eles usavam apenas uma vez por ano. Mark chegou em casa tarde. Ele entrou usando uma carranca, murmurou algo sobre o tráfego e beijou sua bochecha distraidamente. Sua gravata estava torta. Ele nem mudou. Lena notou a ausência de um presente, mas não disse nada. Ela não queria fazê-lo se sentir culpado. Esse nunca havia sido seu estilo. Durante o jantar, ele contou histórias sobre trabalho, sobre o novo barco de um cliente, sobre o quão cansado ele estava com impostos da cidade. Os convidados riram educadamente. Ele ainda era charmoso, ainda capaz de encher um quarto com sua presença. Mas Lena notou algo novo, não uma vez ele a mencionou. Não é o aniversário deles. Não seus anos juntos. Não os filhos que haviam levantado ou a vida que haviam construído. Ela sorriu de qualquer maneira. Depois da sobremesa, alguém levantou uma torrada. Nora apertou o copo e disse: aqui está Lena e Mark. 25 anos e ainda está forte. Havia aplausos, e alguém pediu a Mark para dizer algumas palavras.
Ele se levantou, ajustou a gravata e deu um pequeno sorriso. Bem, acho que conseguimos, disse ele. 1/4 de século. É muito tempo para tolerar qualquer um. Algumas pessoas riram. Lena tentou. Ele continuou, quero dizer, você se casa com jovens, você descobre enquanto vai, certo? Você se instala. Acostume-se com os hábitos estranhos um do outro. Eventualmente, fica mais fácil ficar do que sair. O coração de Lena afundou. Não havia eu te amo, nenhuma gratidão, nenhuma reflexão, apenas uma declaração pública casual de que suas décadas juntas eram pouco mais que a resistência. Quando ele se sentou, ele nem olhou para ela. Naquela noite, depois que os convidados saíram, Lena limpou a cozinha enquanto Mark ligou a televisão. Ela ficou na pia, as mãos submersas em água morna, imaginando o que havia perdido. Ela imaginou a proximidade deles? Ele sempre se sentiu assim? Ela queria perguntar, mas as palavras alojadas na garganta. Ela disse a si mesma que era o estresse da noite, que ele não quis dizer assim, que estava cansado, mas a verdade pairava para lá em sua mente, não dita. A partir daquela noite, pequenos turnos começaram a se multiplicar. Ela percebeu como ele interromperia o meio da frase, terminando seus pensamentos com palpites desprezantes. Como ele começou a revirar os olhos quando ela o lembrou de recados ou compromissos. Como ele nunca perguntou sobre o dia dela. E quando ela se ofereceu detalhes, ele responderia com "isso é bom", sem olhar para cima. Uma vez, enquanto ela estava lendo um novo romance que estava animado, ela tentou compartilhar uma passagem com ele. Ele a acenou, dizendo: "Você sempre fica emocionado demais com essas coisas." Quando eles estavam em um churrasco do bairro, alguém perguntou a Lena o que ela estava fazendo com seu tempo agora que as crianças se foram. Antes que ela pudesse responder, Mark entrou em contato. Ela se tornou uma preocupação profissional, sempre organizando algo. Não pode ficar parado. Os homens riram. Era assim que ele disse, não cruel, apenas descuidado, como se ela fosse barulho de fundo, como se ela não importasse mais. E foi aí que Lena começou a se perguntar, quando ela deixou de ser parceira e começou a ser um acessório. Ela ainda cozinhava o jantar todas as noites, ainda o deixava pequenas notas na geladeira, ainda esfregava os ombros quando ele chegou em casa dolorido. Mas algo mudou. Sua apreciação evaporou, não com raiva, mas com indiferença. Ele parou de vê-la. Ou talvez ele tenha escolhido não. Mas Lena viu tudo. Ela simplesmente não queria acreditar ainda. Então ela disse a si mesma que era uma fase, esses longos casamentos passaram por isso, esse amor, como pisos antigos, rangeu sob pressão, mas ainda tinha o peso. Ela remendou sobre as rachaduras com esperança, com história, com hábitos. Mas no fundo, algo já havia começado a fraturar. E ela sabia mesmo que um dia poderia quebrar completamente. Não foi uma grande traição que quebrou o espírito de Lena. Era o lento e persistente descascar sua presença. Como papel de parede enrolando uma parede despercebida até que a sala parecia nu. Mark nunca gritou. Ele nunca bateu. Ele não trapaceou, pelo menos não no sentido óbvio. Em vez disso, ele se retirou em pedaços. No começo, parecia esquecimento. Então começou a parecer um ardil. Tudo começou com as manhãs. Ele costumava entregar a ela uma xícara de café, sempre do jeito que ela gostava, um toque de creme, sem açúcar. Agora ele preparava o seu próprio, despejava uma caneca e passava por ela sem uma palavra. Quando ela perguntou se ele tinha tempo para tomar café da manhã juntos, ele deu de ombros, eu tenho e-mails. Ela ainda fez seus ovos de qualquer maneira. Eles costumavam ficar frios no prato. Ele parou de dizer boa noite. Esse foi o que mais picou. Por décadas, por mais cansada ou distraída que ele estivesse, Mark sempre murmurou. Às vezes, do banheiro, às vezes já meio adormecido, mas era o ritual deles. Uma noite, Lena sussurrou, boa noite. Enquanto ela subia na cama ao lado dele, nenhuma resposta. Ela esperou. Nada. Ele estava acordado. Ela sabia que ele estava acordado, mas ele não disse nada. Na noite seguinte, ela não disse nada também. E assim o silêncio cresceu raízes.
Ele começou a agendar jantares com amigos e clientes sem contar a ela. Ela aprendia sobre eles quando ele estava no meio da porta, abotoando a jaqueta, dizendo casualmente: "Oh, eu estarei atrasado hoje à noite." Quando ela perguntou se deveria esperar, ele disse: "Não se preocupe. Você odeia esses jantares de trabalho de qualquer maneira." Isso não era verdade. Ela adorava se preparar, vestindo seus brincos favoritos, ouvindo-o se gabar de suas sobremesas caseiras. Mas ele não a convidou há mais de um ano. Aos domingos, ela ainda fazia panquecas. Ele parou de descer até que eles estivessem frios. Ele tinha desculpas: sempre trabalha ou fadiga ou simplesmente não de bom humor. Ele não era cruel, apenas ausente, como um fantasma na casa, como alguém que a conhecia, mas desde então havia esquecido. Quando ela mencionou se sentir sozinha, ele disse que ela era muito sensível ou lendo as coisas, então ela parou de mencionar isso. Seu aniversário chegou e foi sem um cartão. Quando ela o lembrou gentilmente, ele parecia irritado. "Ainda fazemos isso?" Pensei que concordássemos em não fazer uma grande quantidade de aniversários. Eles nunca haviam concordado com isso. De fato, no ano anterior, ela passou uma tarde inteira assando seu bolo de chocolate alemão favorito. Ele não perguntou o que ela queria para o jantar naquela noite. Ela deixou o micro-ondas sobras e comeu sozinha no balcão da cozinha enquanto ele assistia a TV na cova. De vez em quando, Lena se encontrava olhando para seu reflexo no espelho do corredor, sem procurar beleza, apenas verificando se ela ainda parecia alguém que vale a pena perceber. Ela começou a comprar pequenas coisas para si mesma: um lenço de seda, um novo livro, uma loção de lavanda. Não porque Mark notaria, ele não, mas porque a lembrou que ela ainda existia. Grace chamada ocasionalmente, sempre com pressa. As conversas giravam em torno de seus próprios filhos, seu trabalho, seu estresse. Lena ouviu, deu conselhos, tranquilizou-a. Ela não mencionou o quão quieto a casa se tornará, como às vezes os dias inteiros se passavam sem Mark dizendo mais do que uma frase para ela. Ela não queria parecer carente. Daniel mandou uma mensagem com mais frequência do que chamava, atualizações rápidas, emojis, uma foto de seu cachorro. Lena respondeu com calor, sempre terminando com a Miss You, que ele normalmente não respondia. Ela entendeu. Ele estava ocupado. Todo mundo estava ocupado. Uma tarde, ela passou horas preparando um assado. Mark entrou, cheirou o ar e disse: "Aquele SM é aos pesado. Provavelmente terei apenas uma salada." Ela estava no fogão, colher na mão e assentiu como se isso não parecia um tapa. Naquela noite, ela comeu sozinha novamente. Ela começou a escrever mais. Em seu diário, ela narrou a ausência, os pequenos momentos de ser ignorada, os tempos em que se sentia móveis. Ela não escreveu com raiva, apenas clareza. Clareza fria e honesta. Cada entrada terminou da mesma maneira: "Ainda aqui, ainda eu." Nora anotou. "Você está desaparecendo, Lena", disse ela um dia tomando café. "Peça por peça." Lena sorriu tristemente. "Eu sei, mas acho que ele nem vê a diferença." Essa era a dor que Lena carregou. Não que Mark parasse de amá-la, mas que ele nem percebeu que ela estava desaparecendo. Ela passou décadas fazendo seu mundo correr sem problemas, mantendo silenciosamente tudo junto. E agora ela era apenas um fundo. Ela costumava se sentir como parceira. Agora ela se sentiu como uma sombra. Era um sábado na primavera, o tipo de dia que deveria ter se sentido leve e cheio de promessas. Lena planejava o brunch da família há semanas. Grace e seu marido estavam trazendo as crianças. Daniel estava voando de Chicago para uma rápida visita de fim de semana, e até Mark parecia um pouco interessado quando mencionou isso no calendário. Ela se derramou nos preparativos. Flores frescas na mesa, muffins de mirtilo do zero, guardanapos de linho dobraram-se em pequenos ventiladores. Ela queria que se sentisse especial, não apenas por eles, mas por si mesma. Fazia muito tempo que a casa deles me sentia alegre. Mark não ajudou, mas ela não esperava que ele o fizesse. Ele nunca mais se ofereceu. Ele caiu tarde, já vestido com seu polo de golfe, brincando com o telefone enquanto ele se derramava um copo de suco de laranja. Lena, ainda em seu avental, o cumprimentou com um sorriso esperançoso.
Eu fiz tudo o que você gosta, disse ela, colocando uma bandeja quente de quiche na mesa. Ele olhou por cima disso brevemente. Não tivemos isso no ano passado? O comentário picou, mas ela ignorou. É o favorito de Grace, respondeu ela, definindo os talheres. A campainha tocou. Grace entrou com sua energia distraída habitual, crianças caindo atrás dela como folhas ao vento. Ela mal olhou para Lena antes de ir para a sala de estar. Daniel chegou logo depois, quente como sempre, dando à sua mãe um abraço adequado e elogiando o cheiro da casa. Eles se sentaram para comer. A conversa saltou levemente entre o trabalho de Grace e a última caça ao apartamento de Daniel. Mark abriu ocasionalmente, principalmente para inserir sarcasmo ou crítica. Lena tentou permanecer presente, imersão no barulho da família, o tanque de garfos, o som do riso. Mesmo que nada disso tenha sido direcionado a ela. No meio da refeição, Grace pegou um muffin, deu uma mordida e disse: Mãe, estes são tão secos. Você mudou a receita? Lena sentiu o aumento de suas bochechas. Não, ela disse suavemente. O mesmo que sempre. Grace enrugou o nariz e abaixou-o. Talvez seja a altitude ou algo assim. Mark riu. Ela sempre teve talento para tornar as coisas complicadas. Ele tomou um gole de café, depois acrescentou: Lembra quando ela fez aquele bolo de aniversário para Daniel e esqueceu o açúcar? Havia uma batida de silêncio, depois risos. Daniel incluiu. Eu tinha 6 anos, pai, disse ele. Eu pensei que ela estava tentando me envenenar. Mark sorriu. Sim, bem, pelo menos parecia bom. Ela sempre se esforça. É a execução que a tropeça. A mesa explodiu em mais risadas. Lena olhou para o prato dela. Ela sentiu a queimadura atrás dos olhos, mas não chorou. Não na frente deles. Não na frente de Mark. Ela forçou um sorriso, pegou o guardanapo e bateu na esquina da boca. Como algo delicado e frágil pode quebrar se ela se movesse muito rápido. Daniel, pegando a mudança em sua expressão, mudou um pouco em sua cadeira. O quiche é muito bom, mãe, ele ofereceu, sua voz quieta, mas genuína. Mas o momento havia passado. A humilhação já havia se enraizado. Não é alto ou explosivo, mas nítido em sua intimidade. Este não era um estranho ridicularizá-la em público. Este era o marido, sua filha, rindo dela na casa que ela havia construído com as próprias mãos. Sobre a comida que ela fez com amor. Lena se desculpou depois da sobremesa. Ninguém a parou. Na cozinha, ela ficou na pia, olhando pela janela enquanto a água quente corria sobre os pratos. As mesmas placas que ela havia lavado 1000 vezes antes. A mesma visão do jardim do quintal que ela participou sozinha por anos. Ela ouviu suas vozes se aproximando da outra sala. Luz, conteúdo, desmontado. Esse foi o momento em que algo mudou nela. Não estalou. Lena não quebrou assim. Mas ela sentiu algo dentro de seu acordo, solidificar? Como uma porta silenciosamente se fechando no fundo de sua mente. Eles não a viram. Na verdade, ela não era mais uma pessoa em suas vidas. Ela era uma função, um papel, uma presença de fundo que eles esperavam continuar sorrindo. Continue cozinhando, continue absorvendo os golpes com graça. Naquela noite, depois de todos os ir embora, Mark deu um tapinha no ombro dela enquanto subia as escadas. Você fez o bem hoje, disse ele. Eles estavam felizes. Lena sorriu fracamente, assentiu e esperou até que ele desapareceu pelo corredor. Então ela se sentou à mesa na luz da cozinha fraca e escreveu uma frase em seu diário. Acho que terminei de ser a piada em minha própria história. Lena não saiu. Ela não gritou ou bateu portas. Quando ela finalmente se afastou, foi com a resolução silenciosa de alguém que já havia saído 100 vezes em seu coração. Fazia 3 semanas desde o brunch. A humilhação ainda permanecia, repetindo em sua mente à noite, enquanto Mark roncava ao seu lado, felizmente inconsciente. Ela não se preocupou mais em cozinhar muito. As refeições eram mais simples. Ovos, torradas, sopa de uma lata. Mark não comentou. Ele mal percebeu.
Ele passou mais tempo fora de casa agora, golfe ou conhecendo os caras para jantar. Lena parou de perguntar para onde estava indo ou quando voltaria. As respostas não importavam mais. Mas o silêncio entre eles havia mudado. Antes, estava cheio de esperança. Agora estava pesado. Final. Na terça-feira de manhã, Lena ficou em frente ao armário segurando um vestido que não usava há anos. Era verde profundo, elegante, mas modesto, e lembrou, de quem ela costumava ser. Alguém que gostava de se vestir, que se sentiu visto. Ela tentou e olhou para o reflexo dela. Ainda se encaixa. Ela não chorou, mas ela respirou fundo. O tipo que você toma quando tomou uma decisão que não pode ser desfeita. Ela colocou o vestido com cuidado na cama e depois puxou a mala da parte de trás do armário. O mesmo que ela costumava visitar sua irmã em Oregon anos atrás. Ainda cheirava levemente de lavanda. Ela o abriu e começou a dobrar as roupas. Não com pânico, não com urgência, mas com intenção. Sapatos confortáveis, seu suéter favorito, alguns livros. Uma foto emoldurada de Daniel e Grace quando eles eram pequenos. Ela empacotou o essencial, e então algumas coisas só para ela. Coisas que ela não se permitia há muito tempo. Seu diário estava sentado na mesa de cabeceira. Ela olhou para ele por um longo momento, depois pegou e enfiou-o em sua bolsa. Mark chegou em casa no meio da tarde. Ela estava de pé no balcão da cozinha, segurando uma xícara de chá. Ele deu um olhar para ela e depois passou por ela em direção à cova. Você pegou a limpeza a seco? Ele perguntou. Ela não respondeu. Ele se virou, irritado. Lena? Ela olhou para ele. Realmente parecia o homem que uma vez segurou a mão no hospital quando Daniel nasceu. O homem que construiu uma estante de livros para seu aniversário no primeiro ano em que se casou. O homem que tinha, peça por peça, desvendou-a sem nunca perceber o que estava fazendo. Estou saindo, disse ela. Mark piscou. O que? Ela gesticulou em direção à mala pela escada. Vou ficar com Nora por um tempo. Para aqui. Sua voz estava mais confusa do que com raiva. O que está acontecendo? A voz de Lena não tremia. Preciso lembrar quem eu sou. Porque isso, o que quer que nos tornemos, não está vivendo. Ele riu amargamente. Então agora você é a vítima? Não, ela respondeu calmamente. Não mais. Mark olhou para ela como se ela tivesse acabado de crescer asas. Ela podia vê-lo calculando o inconveniente, o constrangimento. Mas nenhuma vez ele pediu que ela ficasse. Nenhuma vez ele disse o nome dela com calor. Nenhuma vez ele pareceu muito. E isso lhe disse tudo. Ela saiu sem cerimônia. Sem brindes de despedida, sem almoços embalados, sem notas de adeus dobradas. Apenas uma mulher saindo de uma casa em que ela sonhou, agora sufocada. Nora a encontrou na porta de braços abertos. A amiga dela não fez perguntas, não disse, eu disse isso. Ela simplesmente abriu o quarto e disse: Este é seu pelo tempo que você precisar. Naquela primeira noite, Lena sentou na pequena cama dupla, sua mala ainda fechou. O quarto estava quieto. Muito quieto. Pela primeira vez em anos, ninguém perguntou a ela o que era para o jantar. Ninguém jogou a roupa perto de seus pés. Ninguém a fez se sentir como um fardo em sua própria casa. E ainda, seu peito doía. Não de arrependimento, mas de liberação. Ela abriu o diário e escreveu: Não estou com raiva. Eu não sou amargo. Eu não estou quebrado. Estou cansado de ser invisível. E hoje, eu escolhi ser visto, mesmo que apenas por mim. Lá fora, o vento passou pelas árvores, como se o próprio mundo sussurrasse, finalmente. Lena não esperava que o silêncio se sentisse tão afiado. Os primeiros dias de Nora passaram em um borrão. O quarto de hóspedes era limpo e aconchegante. Uma cama dupla, uma mesa de cabeceira com uma lâmpada de cerâmica, uma janela que deixou o sol da tarde. Nora tentou fazer com que pareça em casa, colocando flores frescas na comoda, deitando toalhas fofas no banheiro do hall. Mas nada sobre isso parecia a vida de Lena.
Parecia que ela havia entrado na calma de outra pessoa, o ritmo de outra pessoa. Todas as manhãs, Lena acordava com o som de pássaros do lado de fora da janela. E me perguntou, por uma fração de segundo, se tudo tivesse sido um sonho. Mas então ela virou e veja sua mala ainda no chão, seus chinelos escondidos bem ao lado. E ela se lembraria. Ela saiu. Ela se afastou de sua casa. Do homem que não a amava mais. De 4 décadas de decepção silenciosa. E agora, o quê? Ela não chorou imediatamente. No começo, havia apenas dormência. Ela passou pelos movimentos, abriu Nora com refeições, conversou sobre chá. Até a acompanhou até o supermercado. Mas por dentro, Lena parecia uma versão oca de si mesma, como se estivesse vestindo sua própria pele frouxamente. Não houve alívio, apenas desorientação. Ela não sabia o que fazer consigo mesma quando não estava sendo útil para outra pessoa. Na 4ª noite, ela entrou na cozinha depois que Nora foi para a cama. O relógio acima da pia marcou suavemente. Ela ficou lá na luz fraca, suas mãos segurando a borda do balcão. Olhando para a parede sem vê-la. Ela sentiu um peso pressionando seu peito. Não ter pânico. Não medo. Algo mais pesado, vazio. Ela abriu a geladeira, não porque estava com fome, mas porque precisava fazer alguma coisa. Ela olhou para as fileiras de recipientes bem empilhados e fechou-os novamente. Seus dedos tremeram. Ela caminhou até a despensa. Então a janela. Depois de volta ao balcão. Finalmente, ela afundou no chão da cozinha, enrolou os joelhos no peito e enterrou o rosto nas mãos. Ela não soluçou. Era mais silencioso do que isso, mais se render do que a angústia. Ela pensou em todas as coisas que havia feito certo. Todos os aniversários lembraram, as camisas passaram, os conselhos gentis, a paciência incondicional. E ela pensou em como nada disso foi suficiente. Ela havia dado o melhor de si mesma para pessoas que esperavam como relógio, como música de fundo. Não maliciosamente. Apenas descuidadamente. Ela não era necessária. Na verdade. Até Grace não ligou desde o brunch. Daniel havia enviado uma mensagem uma vez. Ei, mãe. Espero que você esteja bem. Amo você. E embora fosse gentil, parecia mais obrigação do que a conexão. Ela não os culpou. Eles tiveram suas próprias vidas. Mas a solidão de ser esquecida pelas mesmas pessoas que ela construiu sua vida por aí. Essa foi a parte mais difícil. Lena ficou no chão por mais de 1 hora. Quando suas pernas finalmente doíam do ladrilho frio, ela se levantou lentamente, segurando o balcão para equilibrar. Ela se derramou um copo de água e bebeu em silêncio. Como se estivesse tentando preencher o espaço dentro dela com alguma coisa. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ela estava deitada na cama, olhando para o teto, sua mente girando. Por volta das 3 horas da manhã, ela se levantou e abriu a mala. Ela pegou o diário e sentou-se à mesa pela janela. A luz da lua entrou, fria e prateada. Ela abriu para uma página em branco e escreveu: Sinto-me invisível, não para os outros, para mim mesma. Não sei quem sou quando não estou sendo útil. Não sei como ser amado sem ganhá-lo. As lágrimas finalmente chegaram, mas elas não estavam altas. Eles rolaram suas bochechas em silêncio, como uma maré puxando para trás, expondo tudo o que havia sido enterrado. Lena percebeu que nem sempre é dramático. Às vezes, parecia um quarto de hóspedes arrumado, uma xícara de chá frio e uma mulher que esqueceu como ocupar espaço em sua própria vida. Mas sob a tristeza, algo agitou. Não é força, ainda não. Apenas consciência. Ela não estava bem, nem perto. Mas pela primeira vez em anos, ela disse isso em voz alta. E na quietude que se seguiu, havia um tipo estranho de conforto. Era uma tarde chuvosa quando Lena tropeçou na caixa. Ela estava arrumando a sala de reposição de Nora sem hábitos, dobrando cobertores que não precisavam de dobrar e realinhar livros na prateleira, reorganizando gavetas que já estavam organizadas. Não era sobre limpeza. Era sobre controle, recuperando algo, por menor que seja, em uma vida que agora parecia completamente sem seleção.
Quando ela deslizou a mesa de cabeceira para varrer, ela notou que sua bolsa havia inclinado. Seu conteúdo derramou um pouco, incluindo a pequena bolsa de couro que segurava algumas joias, uma foto de seus filhos quando eram pequenos e uma folha de papel dobrada que ela não reconheceu. Não papel. Uma página. Uma página de seu antigo diário. Ele havia se afastado algum tempo antes que ela saísse. Uma das entradas mais antigas amassou e borrada perto da dobra. A data do topo lido em 7 de outubro de 1993, quase 30 anos atrás. Lena sentou-se lentamente na borda da cama, os dedos traçando a tinta desbotada. Ela se lembrou daquele outono. Grace acabará de começar o ensino médio. Daniel quebrou o braço no playground. Mark estava trabalhando tarde da noite abrindo uma segunda loja de ferragens. Ela começou a ler. Acho que Mark ainda me ama, mas sinto falta de ser visto. Não quero dizer fisicamente, embora às vezes isso também. Quero dizer, olhou para alguém cujos pensamentos são importantes, cujos sentimentos têm peso. Hoje, eu disse a ele que estava impressionado. E ele disse: você se preocupa demais. Quero me sentir mantido, não gerenciado. Lena piscou com força. Ela não se lembrava de escrever essas palavras, mas elas se sentiram surpreendentemente corrente, como seu passado, alcançou o tempo para lembrá-la. Isso não começou. Ele estava fervendo há décadas. Ela passou pela bolsa para o seu diário completo. Sentada de pernas cruzadas na cama, ela voltou por anos de entradas, algumas raiva, outras melancólicas, a maioria profundamente honesta. Eles contaram a história não de um casamento em ruínas, mas de uma mulher desaparecendo lentamente dentro dela. Também houve entradas de dias alegres, manhãs de Natal, formatura de Daniel, noites tranquilas quando Mark esfregou os pés sem ser perguntado. Lena também os leu, segurando-os como artefatos de algo antes. Ela não queria reescrever a história. O amor deles era real, mas também murmurou sob o peso da rotina e do ressentimento. Uma entrada de 2007 chamou sua atenção. Ele me comprou lírios para o nosso aniversário hoje. Mas quando eu disse a ele que eles me lembraram de funerais, ele deu de ombros e disse: eles estavam à venda. Eu sorri e disse: obrigado. Por que continuo encolhendo para abrir espaço para a conveniência dele? Lembrou-se daquele momento vividamente agora, não por causa das flores, mas porque era a noite em que foi dormir com uma enxaqueca e chorou silenciosamente em seu travesseiro, convencido de que era ingrato. Agora ela viu o que era, outra polegada perdida na lenta erosão de seu valor. E então, enfiado na manga traseira do diário, ela encontrou algo inesperado, uma foto, desbotada e lavada. Era dela e Mark, jovem e rindo, de pé na varanda de sua primeira casa. Seu braço estava pendurado em volta dos ombros dela. Ela estava no meio da ralgada, os olhos fechados, a boca aberta de alegria. Ela não se lembrava daquela versão de si mesma, cheia de luz, desprotegida. Lena olhou para essa foto por um longo tempo. Isso a atingiu profundamente e de repente que ela não tinha se visto rir assim há anos. Não é um sorriso educado, nem uma risada para a companhia, uma risada completa e genuína. A realização picou, mas também fez outra coisa. Isso provocou algo. A dor não desapareceu, mas, por baixo, surgiu uma pergunta, quieta, mas insistente. Se essa versão de mim existisse uma vez, ela ainda poderia? Naquela noite, Lena não cozinhou ou limpou ou fez chá. Ela se sentou na janela, foto na mão, chuva batendo suavemente contra o vidro. Seu diário ficou aberto em seu colo. Ela não escreveu uma nova entrada, ainda não. Pela primeira vez, ela apenas se sentou com a verdade. Deixe respirar. Deixe-se sentir isso sem tentar consertá-lo. E nessa quietude, cercada por anos de sua própria voz silenciosa, ela não se sentiu perdida. Ela se sentiu vista, não por Mark, nem mesmo por Nora, mas sozinha. E esse foi o começo. O despertar de Lena não veio como um momento dramático. Não houve grande realização, nem epifania semelhante a um filme. Ele veio silenciosamente, como a luz da manhã rastejando em uma sala, sepultada, firme e impossível de ignorar quando chegou. Começou amanhã depois que ela reler seu diário e encontrou a foto. Ela acordou antes do nascer do sol, a casa ainda e silenciou, e caminhou descalça até a cozinha.
Nora havia deixado uma nota na geladeira na noite anterior. Foi ao yoga, de volta às 9. Fique em casa. Havia um rosto sorridente ao lado das palavras. Um pequeno gesto, mas que fez Lena se sentir gentilmente. Ela se derramou uma xícara de chá e sentou-se à beira da janela, observando o céu mudar de preto para azul para rosa. Algo dentro dela também estava mudando. Não é uma transformação completa, mas um afrouxamento, o tipo de sentimento que ocorre quando você finalmente para de se preparar para algo que já aconteceu. Pela primeira vez em semanas, ela não sentiu que tinha que preencher o silêncio. Mais tarde naquela manhã, ela caminhou até a loja da esquina sozinha. Era uma coisa pequena, algo que ela poderia ter feito 1000 vezes antes, mas desta vez ela não estava fazendo isso por mais ninguém, não para pegar o cereal favorito de Mark, não pegar ovos no café da manhã, não porque ela deveria fazer recados. Ela foi porque queria frutas frescas e tempo para si mesma. Quando ela navegava nos corredores, ela se viu zumbindo em silêncio, algo que não fazia há anos. Uma música de sua infância, mal lembrada. Isso a fez sorrir. A Caixa, uma garota em idade universitária com esmalte roxo lascado, elogiou seu lenço. Lena agradeceu e saiu ao sol, sentindo-se estranho, como parecia leve. Naquela noite, ela deu um passeio pelo bairro. Ele choveu mais cedo, e o ar cheirava limpo. Os desenhos de giz infantil ainda se apegavam às calçadas, e pequenas poças refletiam os tons quentes do anoitecer. Ela se viu respirando mais fundo, percebendo as coisas, o som do vento através das árvores, a sensação de cascalho sob os pés, a maneira como seu corpo se moveu, mais lento agora, mas estável. E pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu que estava desaparecendo. Ela começou a diário de maneira diferente, sem dor, mas sobre perguntas. Em vez de documentar a negligência, ela escreveu coisas que queria tentar novamente. Suas entradas se transformaram de reflexão passiva em tensão suave. Eu quero nadar de novo. Eu sou ISS o sentimento de água. Como seria rir com todo o meu corpo de novo? Posso aprender a fazer arte, não apenas refeições? Nora notou a mudança também. Durante o jantar uma noite, ela disse: Você está sentado de maneira diferente. Lena inclinou a cabeça, confusa. Sentado? Você costumava enrolar-se, disse Nora, bebendo seu vinho. Agora seus ombros estão de volta. Você está mais aqui. Lena sorriu. Acho que estou acordando. Alguns dias depois, Nora a convidou para uma aula de aquarela no centro comunitário. Lena hesitou. Ela nunca pintou antes. Ela disse a si mesma que não tinha talento, o tempo, o motivo. Mas na manhã seguinte, ela se viu em frente a uma fileira de potes, uma escova na mão, olhando para uma tela em branco. Isso a aterrorizou, e então a emocionou. A primeira pintura foi bagunçada e desleixada. Mas Lena não se importava. Ela se perdeu nas cores, as pinceladas, o ato de criar algo só porque podia. Ela foi para casa com manchas de azul em seus pulsos e um sorriso que não usava há anos. No fim de semana seguinte, ela visitou o mercado de agricultores sozinho e depois passou a tarde assando uma torta de ameixa. Não para mais ninguém, só porque ela adorava o cheiro. Ela ligou para Daniel sem esperar que ele ligue primeiro. Ela ignorou os textos de Grace e não perseguiu mais. E uma manhã, ela olhou no espelho e sussurrou: Você ainda está lá. Seu despertar não era sobre vingança. Não se tratava de fazer com que Mark se arrependa de perdê-la ou provar qualquer coisa a alguém. Tratava-se de voltar, a garota que costumava rir com os olhos fechados, para a mulher que tinha sonhos que se estendiam além das paredes da cozinha, para o eu que estavam esperando pacientemente que ela se lembrasse. E agora Lena não estava apenas sobrevivendo. Ela estava começando a viver. Lena não anunciou seu próximo passo. Ela não fez um discurso, postou nada online ou enviou mensagens pontiagudas através de amigos em comum. Esse não era o estilo dela. E mais importante, teria dado muito poder. Em vez disso, ela começou a se preparar para o resto de sua vida em silêncio e metodicamente. Ela começou indo ao banco. Nora a levou, sem perguntas. Lena sentou-se em frente ao funcionário, as mãos dobradas em seu colo, sua voz suave, mas inabalável, como ela disse: Eu gostaria de abrir uma conta pessoal apenas em meu nome. Parecia surreal.
Ela não teve uma conta separada de Mark há mais de 30 anos. O original dela foi fechado quando se casaram. Isso parecia plantar uma bandeira no solo em que ela não estava de pé desde os 20 anos. O funcionário perguntou se ela queria cheques. Lena sorriu. Sim. E o pequeno livro de couro para segurá-los. A cada assinatura, ela sentiu uma emoção tranquila. Não é rebelião, nem apesar, apenas agência. Ela não estava se escondendo, mas também não estava explicando. Na mesma semana, ela ligou para o escritório do secretário do condado e solicitou uma cópia autenticada da ação para a pequena cabana do lago que sua tia a deixará atrás. Era apenas em seu nome, um detalhe que ela não tinha pensado muito na época. Mark sempre o descartou como muito longe para ser útil, mas para Lena, estava começando a parecer liberdade. Ela começou a se organizar. Em uma pasta marcada com Lena, o próximo capítulo, ela colocou cópias de documentos, a ação, sua nova conta bancária, sua certidão de nascimento e seu cartão de segurança social. Ela atualizou seu contato de emergência de Grace, que não ligou desde o brunch, para Nora. Ela também começou a se remover emocionalmente dos lugares que a mantinham em cativeiro. Ela parou de verificar seu antigo feed de câmera de segurança doméstica, que Mark insistiu que eles instalaram anos atrás. Ela parou de esperar que ele ligasse. Ele não havia alcançado além de um texto sem emoção: espero que você esteja resolvido. Deixe-me saber se você estiver voltando para suas coisas. Ela não havia respondido. Em vez disso, ela passava as manhãs escrevendo, não em seu diário, mas em um novo diário. Um que não estava cheio de tristeza, mas com plantas, ideias, possibilidades. Ela escreveu objetivos: planeje uma horta na cabine, repintar a varanda, aprender a fazer fermento do zero. Ela até anotou o nome de um advogado imobiliário local, caso precisasse de conselhos sobre como proteger a propriedade. Nora ofereceu sugestões aqui e ali, mas nunca empurrou. Eles bebiam chá à noite, pés enfiados embaixo de cobertores, a TV em baixa. Uma vez, enquanto assistia a um documentário sobre mulheres que se reinventaram após os 60 anos, Lena disse: não preciso reinventar. Só preciso lembrar. Nos bastidores, Lena começou a cancelar os velhos padrões. Ela não foi assinada a partir dos incansáveis textos de grupo de Grace sobre angariadores de fundos da escola. Ela parou de assistir aos programas de notícias que Mark costumava continuar a noite toda. Ela até mudou a campainha no telefone. Não há mais tons nítidos. Agora, ele abriu suavemente, lembrando que nada precisava mais ser urgente. Ela também começou a andar sozinha todas as tardes. Através de calçadas, árvores e bairros tranquilos, ela sentiu o ritmo de sua própria respiração, o balanço dela RMS, o pulso de seu corpo acordando. Às vezes, ela ouvia música, principalmente clássica, às vezes jazz. Uma vez ela até dançou alguns passos na trilha, sorrindo para seu próprio ridículo. Um dia, ela passou por um quadro de avisos da comunidade e viu um panfleto para um retiro feminino, um fim de semana de diário, yoga e silêncio. Sem pensar demais, ela arrancou uma guia e enviou um e-mail ao organizador quando chegou em casa. Ela se inscreveu naquela noite para não fugir de nada, mas para se mover em direção a algo. Cada passo não era alto. Não era vingança ou rebelião. Era reparo. Ela não estava planejando um retorno dramático. Ela não estava construindo um caso ou planejando um confronto. Ela estava simplesmente construindo uma vida que não dependia de ser necessária, tolerada ou demitida. Era poder. Poder silencioso, constante e privado. E quando Lena fechou a última pasta em sua mesa de cabeceira, ela sorriu. Ela não estava mais tentando ser vista. Ela estava simplesmente se tornando novamente. Lena nunca partiu para recuperar o poder. Ela não havia planejado vingança ou escrito uma lista de demandas. Mas algo curioso aconteceu quando ela parou de se explicar. Quando ela parou de procurar aprovação, as pessoas que a ignoraram começaram a perceber sua ausência. Tudo começou com Mark. Ele ligou para uma tarde, um tom plano e sem emoção em sua voz: você agendou um tempo para vir buscar suas coisas? Lena já havia levado o que precisava semanas atrás, mas sabia o que ele realmente quis dizer. Ele esperava que ela voltasse para casa,
dobrando a vida que ele havia construído em torno de suas rotinas, aquele em que ela preencheu as lacunas, cozinhou as refeições, lidou com os aniversários, administrou as consultas do médico. Acho que não voltarei, disse ela calmamente. Houve uma pausa. Você ainda não quer dizer? Quero dizer, de jeito nenhum. Mark zombou. Então, você está realmente jogando tudo depois de uma conversa ruim? Foi quando Lena sabia que não tinha lido a sala ou os anos. Não se trata de uma conversa, Mark. Trata-se de um casamento que você verificou há muito tempo. Finalmente parei de fingir não notar. Ele não gritou. Ele não implorou. Ele apenas disse, bem, isso é triste e desligou. Mas na semana seguinte, ele mandou uma mensagem novamente, as contas estão se acumulando. Não consigo encontrar os formulários de seguro. Ela não respondeu. Ele ligou 2 dias depois. Lena, onde está o arquivo com todos os nossos registros fiscais? No gabinete debaixo da impressora, ela respondeu. O mesmo lugar já faz 10 anos. Seu silêncio estava dizendo. Ele nunca havia aprendido onde as coisas estavam porque nunca precisava. Foi quando ela percebeu que sua ausência não era um vazio. Era um espelho. Mark agora foi forçado a olhar para tudo que ela se mantinha unida, não com barulho, não com crédito, mas com a persistência silenciosa de alguém que amava profundamente e pediu pouco. Nora notou a mudança também. Você está brilhando um pouco, disse ela uma manhã a tomar café. Lena riu. Esse é apenas o meu hidratante. Não, Nora sorriu. É outra coisa. Você não encolher mais quando fala sobre ele. E era a verdade. Lena não estava com raiva. Ela não estava buscando validação ou justiça, mas estava enraizada agora, ancorada em um eu que não estava mais esperando por permissão para existir. A mudança sutil também atingiu a graça. Uma noite, o telefone de Lena zumbiu com uma mensagem. Papai diz, você não está respondendo. Você está bem? Lena olhou para ele por um longo tempo. No passado, ela teria me apressado para tranquilizar sua filha, instintivamente pulando no papel de zelador, pacificador, fixador. Mas agora, ela simplesmente respondeu: estou bem. Só não quero continuar fingindo que não estou magoado. Não houve resposta por 3 dias. E então, acho que não percebi o quão longe as coisas haviam ido. Desculpe. Sem explicação, sem desculpas, mas foi algo. Até Daniel, que estava mais silencioso o tempo todo, começou a ligar mais regularmente. Você parece diferente, mãe, disse-lhe durante uma ligação. Isqueiro. Eu acho que estou, ela respondeu. Uma tarde, ela visitou a cabine sozinha, a que sua tia a deixará. Ainda estava áspero nas bordas, mas no momento em que ela passou pela porta, algo dentro dela suspirou em alívio. As paredes cheiravam a cedro e poeira, e o chão rangeu de maneiras familiares e honestas. Ela passou a limpeza de fim de semana, reorganizando, imaginando. Ela pintava as paredes de amarelo macio, colocava uma cadeira de balanço na varanda, lavanda de plantas nos canteiros do jardim. Não seria grande, mas seria dela, e mais importante, seria suficiente. Na noite de domingo, enquanto trancava a porta e olhava para o lago, Lena sentiu algo que não tinha em anos. Não orgulho, nem alegria, soberania. Ela pertencia a si mesma novamente. Enquanto isso, Mark ligou novamente no dia seguinte, 2 vezes, e deixou um correio de voz. Eu li parte do seu diário. Não sabia que você sentia tudo isso, disse ele. Se eu tivesse, talvez tivesse feito as coisas de maneira diferente. Lena não respondeu, nem por despeito, mas porque a versão dela que desejava ser ouvida não estava mais implorando por uma audiência. O poder mudou. Não porque ela levou de volta, mas porque se lembrava que era dela o tempo todo. Lena não planejava voltar para casa. Ela já havia levado o que precisava, tanto prática quanto emocionalmente. A última vez que ela passou pela porta da frente, ela saiu com sua dignidade, seu silêncio e a percepção de que a permanência foi uma forma de desaparecimento lento. Mas quando Mark mandou uma mensagem novamente, desta vez sem demandas ou culpa, ela sentiu algo diferente. Limpei o sótão. Encontrei algumas de suas coisas.
Você gostaria de buscá-los? Eu posso estar fora de casa, se você preferir. A mensagem foi cuidadosa, quase respeitosa, não muito se desculpando, mas certamente suavizou. Ela concordou, não porque ele devia qualquer coisa, mas porque queria fechamento, o tipo que só veio de olhar alguém nos olhos e dizer a verdade, inabalável. Era uma tarde ensolarada quando ela entrou na entrada da casa em que morava por quase 4 décadas. Os canteiros de jardim que ela já cuidavam estavam cobertos de vegetação, a caixa de correio se inclinou para um lado. Nada havia mudado dramaticamente, e ainda assim tudo teve. Mark abriu a porta lentamente. Ele parecia mais velho. Não apenas mais velho, mas cansado de uma maneira que Lena nunca tinha visto antes. Seus olhos encontraram os dela e depois caíram, inseguros. Eu não esperava que você viesse, disse ele. Eu não esperava que você perguntasse, ela respondeu. Eles ficaram ali para uma batida, o ar grosso com as coisas não ditas. Então ela entrou. A sala estava escura. A poeira se agarrou às soleiras da janela. A mesa de jantar, uma vez o centro de sua vida familiar, tinha uma pilha de correio fechado espalhado por ela. Parecia uma concha de vida, ainda em pé, mas há muito abandonada. Ele apontou para algumas caixas perto da escada. Estes são seus. Eu não tinha certeza do que fazer com eles. Lena se aproximou e abriu a primeira, seus álbuns de fotos, alguns livros de receitas, um chale que sua mãe já havia malhado anos atrás. Objetos uma vez entrelaçados com amor, agora cuidadosamente colocados em papelão. Parecia quase cerimonial. Obrigado, disse ela, depois se virou para encará-lo completamente. Eu li seu diário, ele disse de repente. Seu estômago apertou. Eu não deixei para você. Eu sei, ele assentiu. Mas eu precisava saber o porquê. E acho que agora sim. Lena não o deixou de fácil. Então você sabe que eu parei de ser sua esposa muito antes de embalar minha mala. Ele assentiu novamente. Eu pensei que você sempre estaria lá, como o piso ou o telhado. Eu não sabia que você tinha um fim. Ela olhou para ele, realmente olhou. Não com amargura ou saudade, mas com uma calma, ela ganhou um momento doloroso de cada vez. Eu tentei lhe dizer, disse ela em silêncio, não com ultimatos ou raiva, com gestos, com paciência, com esperança. Você não estava ouvindo. Mark esfregou a parte de trás do pescoço, os olhos vidrados agora. Eu não sabia como amar alguém que não precisava de consertar. Você era inteiro, Lena. E acho que me ressenti disso. Pela primeira vez, ela sentiu um lampejo de pena, não pelo que ele fez, mas pelo que ele havia perdido. Todos esses anos, ele poderia conhecê-la melhor, a amou mais profunda, a escolheu de novo e de novo como ela havia feito com ele. Mas ele não tinha, e isso fez toda a diferença. Não estou aqui para culpar você, disse ela gentilmente. Estou aqui para dizer adeus da maneira certa. Mark engoliu em seco. Eu não espero que você volte. Eu não sou, disse ela. Mas eu também não te odeio. Eu simplesmente não pertenço mais aqui. Ela pegou a menor caixa e a levou para a porta. Mark não a seguiu, não pediu. Ele ficou lá, as mãos nos bolsos, parecendo menores do que ela jamais o viu. Antes de sair, ela voltou uma última vez. Pelo que vale a pena, disse ela, espero que um dia você aprenda a ver as pessoas antes que elas saiam. E com isso, ela saiu, não em derrota, mas em absoluta clareza. Sem raiva, sem teatro, apenas verdade falada limpa e constante. Lena não precisava de vingança. Ela tinha a voz de volta. E esse foi o retorno mais poderoso de todos. Lena não tinha intenção de punir Mark. Ela não estava interessada em se vingar ou fazê-lo sentir o tipo de dor que a fez viver por anos. Ela deixou a casa e a parte de si mesma para trás. Mas às vezes a justiça encontra seu próprio caminho, não através de grandes gestos, mas através da verdade finalmente sendo vista. Uma semana após o confronto tranquilo, Lena recebeu um telefonema de Daniel. Mãe, papai me mostrou alguma coisa, ele disse hesitante. Lena sentou-se mais reta em sua cadeira. O que foi? Seu diário, disse ele. Ou partes disso. Ele imprimiu páginas.
Ela ficou atordoada. Ele compartilhou com você? Sim, disse Daniel, sua voz mais silenciosa agora. No começo, fiquei com raiva. Não entendi por que você saiu do jeito que você fez, mas lendo o que você escreveu, mãe, eu não fazia ideia. Lena exalou. Eu nunca quis que você ou Grace se sentissem presos no meio. Eu simplesmente não queria continuar me apagando. Houve silêncio na linha. Então Daniel acrescentou: Papai não está fazendo nós LL. Ele não diz isso, mas acho que lendo isso quebrou algo nele ou acordou algo. Lena não ficou surpresa. Mark passou a vida inteira evitando emoção, compartimentando o desconforto. Ler a verdade crua e não filtrada de uma mulher que ele ignorou por décadas, escrita não com raiva, mas em tristeza silenciosa, talvez fosse a única coisa que poderia ter perfurado suas defesas. Mais tarde naquela semana, Lena recebeu um grande envelope no correio sem endereço de retorno. Dentro havia uma carta. A caligrafia era inconfundível. Marca. Lena, eu não sei como me desculpar por 40 anos de chances perdidas, mas quero experimentar. Li todas as páginas que você escreveu, todas as linhas. Vi o que não vi antes, as refeições que nunca te agradeci, a gentileza que eu não tinha como que eu tinha como que eu soube que eu não tinha que eu soube. Também quero que você nunca tenha sido o problema. Eu falei com o advogado. A cabine é sua. Sempre foi. Mas estou assinando minha parte de todo o resto para você, a casa, a economia. Eu não preciso disso. Eu não mereço isso. Faça com isso o que quiser. Talvez seja tarde demais para acertar as coisas. Mas se alguma coisa em mim ainda importa para você, espero que esta carta ajude a trazer paz. Marca. Lena leu a carta 2 vezes, não com triunfo, mas com afirmação silenciosa. Isso não era sobre dinheiro. Não era sobre propriedade. Foi sobre reconhecimento. Foi a primeira vez que Mark deu algo que não era transacional. Ele não pediu perdão. Ele não tinha tentado se enquadrar como incompreendido. Ele simplesmente finalmente contou a verdade. Ela nunca respondeu à carta. Ela não precisava. Disse tudo o que precisava dizer. Dias depois, Grace chamou. Sua voz foi quebradiça no começo. Eu li o que papai me mostrou, disse ela. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, respondeu Lena. Não, sim, insistiu Grace. Sinto muito. Eu vi você segurar tudo junto e ainda ficar do lado dele. Eu não entendi até ver isso em suas palavras. Não estou mais com raiva, disse Lena. Mas eu também não preciso mais me explicar. Grace chorou suavemente na outra extremidade da linha. Só espero que não seja tarde demais para nós. Lena não respondeu imediatamente. Ela olhou pela janela da cabine, a marca havia desistido sem alarde, o mesmo lugar onde sua nova vida havia começado. Vamos levar devagar, ela finalmente disse. Não porque não tenho certeza de você, mas porque estou aprendendo a cuidar de mim mesmo agora, e isso tem que vir em primeiro lugar. Nas semanas que se seguiram, Lena finalizou a papelada. Ela vendeu a casa antiga, doou a maior parte do que estava dentro e usou a economia para construir um pequeno estúdio ao lado da cabine, onde ela podia pintar, escrever e ensinar aulas de arte comunitária. A justiça não havia vindo alto. Não havia vindo com datas do tribunal ou argumentos ou partidas de gritos. Ele veio com a propriedade de sua história, seu espaço e, finalmente, sua paz. Mark desmaiou em lágrimas, não porque alguém o puniu, mas porque pela primeira vez ele realmente a viu. E Lena, ela não precisava de um pedido de desculpas para seguir em frente, mas recebê-lo fez com que sua liberdade tenha um sabor ainda mais doce. Lena fez as pazes com a ideia de que alguns relacionamentos nunca voltariam. Sua partida não foi feita para punir ou provocar. Foi simplesmente uma declaração: eu também importa. Se aqueles que ela adorassem queriam encontrá-la, teriam que encontrá-la onde ela estava agora, não onde a deixaram. Um mês após a carta de Mark e a entrega financeira, Lena recebeu uma mensagem da graça, não apenas um texto, um correio de voz. Sua voz era instável, mais hesitante do que Lena jamais ouviu. Eu estava enganado, mãe. É muito sobre você, não apenas você e pai.
Eu acreditava que ficar em silêncio era um sinal de respeito. Eu assumi que você estava bem por causa de sua paciência. No entanto, depois de ler seu diário, eu notei. Naquela noite, Lena sentou na varanda e olhou para o céu estrelado enquanto segurava o telefone. Ela refletiu sobre os anos em que se dedicou à paternidade, dos joelhos esfolados, das tarefas da escola, das palavras de apoio silenciosas durante graduações e desgosto. Ela disse que sim sem esperar nada, já que ainda amava Grace, mas não procurou mais sua aprovação. Grace a ajudou no plantio de lavanda ao lado das escadas da frente enquanto eles passeavam pela propriedade na grama exuberante, com os pés descalços. Como duas senhoras recriando algo desde o início, elas cozinharam juntas naquela noite sem estresse. Apenas esteja preocupado, sem planos. Você é mais forte do que eu jamais lhe dei crédito, disse Grace em um sussurro ao dar a Lena um longo abraço antes de sair. Um dia, pretendo me tornar esse tipo de senhora. Quando ela saiu, Lena estava sozinha em seu jardim, observando o vento enquanto soprou sobre a grama alta. Ela não chorou. Ela simplificou respirou longas e firmes e deixou o fardo cair do peito. Ela caminhou até o lago naquela noite. O pier foi iluminado pelo reflexo suave da lua fora do lago. Lena mergulhou os dedos dos pés na água refrescante enquanto estava sentada à beira. Ela não escreveu imediatamente, mas seu diário estava aberto em seu colo. Ela simplesmente se sentou, permitindo que o silêncio a abraça como uma companheira muito perdida. Ela refletiu sobre seu eu mais jovem, aquele que havia conseguido manter as coisas juntas sem reclamar, quem havia dominado a arte de ler salas antes que ela pudesse ler suas próprias necessidades, quem achava que restante era um requisito de amor. E ela considerou a mulher que havia se tornado. Ela ainda era a mesma pessoa. Ela estava de volta a si mesma. Eu não saí para ficar sozinho, escreveu ela em seu caderno, sorrindo. Eu fui inteiro. Não estou mais esperando para ser selecionado. A cada respiração, faço uma escolha diária para mim. As flores que ela e Grace plantaram fizeram com que um beija-flor parasse momentaneamente enquanto voava. Havia ondulações suaves no lago. Uma melodia que ela não conseguia se identificar, mas, no entanto, sabia que era falada por sinos de vento em algum lugar nas árvores. Não porque a narrativa era. Lena fechou o diário.